Então, para a gente começar, eu acho que o mais importante é a gente saber o que é dependência emocional, né? Às vezes é difícil a gente entender o que é a dependência, porque nós temos uma cultura que confunde dependência com amor, né? Então, a nossa cultura, inclusive, existem vários exemplos de situações de dependência que são tomadas como amor. Então, eu queria começar explicando um pouco sobre o que é a dependência emocional. Primeiramente, gente, a dependência emocional é um estado de vulnerabilidade emocional. Por que vulnerabilidade emocional? Porque uma das características mais marcantes da dependência é a dificuldade que a pessoa dependente tem em lidar com as próprias emoções, especialmente as emoções negativas, tá? Então, é muito comum que elas sintam a sensação de descontrole emocional. E esse descontrole emocional coloca essas pessoas em situações de vulnerabilidade. Elas estão muito mais vulneráveis a relacionamentos abusivos, estão muito mais vulneráveis, né, a construírem relacionamentos adoecidos ou tóxicos e estão muito mais vulneráveis a terem situações de sofrimento por amor intenso e com consequências muito negativas, né, para elas, né, para a vida delas. Então, por isso é um estado de vulnerabilidade emocional. Na dependência emocional, existe... E é claro, gente, que a dependência emocional, eu quero fazer um parêntese, ela não acontece somente em relacionamentos amorosos, tá? A dependência emocional, ela pode se manifestar em outras relações, como de pais e filhos, como entre amigos, tá certo? Mas aqui, em especial, eu vou falar da dependência entre parceiros, a dependência, né, numa relação de casal, tá bom? Uma outra coisa que vocês precisam saber sobre a dependência é como essa pessoa se liga, tá? A ligação emocional, afetiva na dependência emocional é uma ligação que ela é rápida. Então, a pessoa dependente, ela não precisa de muito tempo para se ligar ao parceiro. Às vezes é um único encontro ou às vezes uma única conversa, às vezes virtual, é o suficiente para estabelecer essa conexão. E uma outra característica, né, da dependência emocional é uma conexão, além de rápida, muito intensa com esse parceiro. E é interessante que a intensidade ela vem junto com a rapidez. Então, ao mesmo tempo que a conexão, ela o vínculo, né, é feito com muita rapidez, esse vínculo ele também é muito intenso. E pessoas dependentes também têm essa característica muito marcante. Elas são pessoas muito intensas, tanto para o positivo, nas emoções positivas, né? Então, o positivo é sentido como uma euforia, quanto para o negativo. Então, o sofrimento é um sofrimento muito intenso, né? É um sofrimento de morte, é um sofrimento que elas sentem realmente que elas vão morrer de tanta dor. Então, a intensidade é uma característica comum a essas pessoas, né? E as ligações, elas são rápidas, são intensas, por isso que é muito comum o amor à primeira vista e que os relacionamentos das pessoas dependentes evoluam com muita rapidez, né? Casar em um mês, muitas vezes, ou 3 meses já estão casados, 1 mês já está morando junto com a pessoa, por conta de toda essa rapidez e essa intensidade. Na dependência emocional, a pessoa, ela canaliza toda a sua energia para o relacionamento. Então, quando eu penso assim, na energia, eu penso que a atenção dela está canalizada para esse relacionamento, que ela dedica tempo para esse relacionamento, além de energia. Então, são 3 coisas que a gente precisa observar nos nossos pacientes, né? O quanto de tempo essa pessoa dedica, né, para esse relacionamento, o quanto de energia ela dedica e o quanto de comprometimento, né, que ela coloca, comprometimento de vida que ela coloca nesse relacionamento, né? E é claro que se ela canaliza toda a energia dela para o relacionamento, ela precisa tirar essa energia de outros lugares. Então, ela faz a retirada dessa energia de outras áreas da vida dela que vão ter prejuízos a curto e a longo prazo, e nós vamos falar deles mais para frente. Uma outra coisa também que é bem característica da dependência emocional é que a pessoa dependente, ela faz do parceiro o centro da sua vida.
Então é como se o parceiro fosse o sol e a pessoa dependente, ela gravitasse ao redor desse sol, né, que passa a ser o parceiro. Então todo pensamento e comportamento, e escolhas e decisões, elas vão passar primeiro pelas necessidades desse parceiro. Então isso é interessante, né, que às vezes as pequenas escolhas, ainda assim a pessoa dependente, ela vai primeiro pensar na necessidade do parceiro, se vai agradar ou não o parceiro, e só depois escolher o que ela quer, mesmo no pequeno. Isso é bem característico nesse quadro. Uma outra questão muito importante na dependência emocional é que se existe muita energia nesse relacionamento, se é intenso, né? Se esse relacionamento e o parceiro passam a ser o centro da vida dessa pessoa, qualquer problema nessa relação vai provocar uma grande desestabilização emocional. Então, se existe uma briga, um desentendimento, né? Se existe uma discordância, um conflito, isso desestabiliza essa pessoa completamente. Ela é tomada por ansiedade, por angústia muito intensa e muito profunda, que provoca um desconforto imenso, inclusive paralisação dela em outras áreas da vida. E aí o que é mais interessante disso tudo? Já existe um consenso entre os autores estudiosos da dependência emocional que a dependência emocional ela funciona como outras formas de dependência, ou seja, ela é também um vício, né? Ou seja, uma pessoa que tem esse vício da dependência emocional, ela necessita da presença e do bem-estar com o parceiro para ter um bom funcionamento diante da própria vida. Quando a gente pensa, então, fazendo um paralelo, né, com pessoas que são viciadas em álcool, né, uma pessoa que é viciada em álcool, ela precisa ingerir álcool para ela se manter funcionando, para ela trabalhar, para ela estudar, para ela conseguir conviver com as pessoas muitas vezes, né? A mesma coisa acontece com a pessoa que é dependente emocional. Ela precisa que o relacionamento esteja bom, esteja de alguma forma estável, para ela também manter o bom funcionamento dela na vida dela. Então, para ela trabalhar, para ela estudar, para ela conseguir cuidar dos filhos, para ela conseguir conversar bem com as pessoas, ela precisa que o relacionamento esteja bom. Por isso que é um consenso, né, que a dependência emocional, ela tem o mesmo funcionamento de uma dependência química ou qualquer tipo de dependência. Nós vamos falar mais sobre isso. Uma outra característica muito marcante, né, da dependência emocional é o sofrimento constante por amor. Então, isso nos ajuda, inclusive, a identificar, né, às vezes até com facilidade, esse quadro. Uma pessoa que ela está num quadro de dependência emocional, ela sempre relata sofrimento por amor. Às vezes, antes, durante e após o relacionamento. Antes, né, ela sofre por ela não estar numa relação, porque é um grande desejo das pessoas dependentes emocionais desenvolverem uma relação. Isso é um desejo de felicidade, né, muito grande nessas pessoas. Elas também sofrem quando elas estão num relacionamento. Mas por que, Luísa? Porque geralmente o relacionamento de alguém dependente é um relacionamento difícil, é um relacionamento ruim, isso quando ele não é tóxico, quando ele não é abusivo. Então elas sofrem porque o relacionamento não está trazendo a nutrição emocional que ela esperava. Elas sofrem porque o relacionamento é muito conturbado, né? Às vezes tem muitas brigas e muitas dificuldades. E ela também sofre no final do relacionamento, né? Então, quando ela termina o relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja um relacionamento muito ruim, ela também sofre porque ela tem muita dificuldade de lidar com perda, com separação e principalmente com abandono. Abandono é a grande ferida, né, que faz, né, a dependência emocional ser algo tão difícil. Porque a partir dessa questão do abandono, todos os outros sintomas, né, eles vão ser desenvolvidos. Uma outra coisa que é bem importante que a gente entenda, principalmente nós como profissionais da saúde,
que a dependência emocional, gente, é considerada um quadro de adoecimento progressivo e crônico. Ou seja, se a pessoa está num quadro de dependência e se essa dependência ela não for tratada, ela vai ficar cada vez pior, ela vai progredir e se cronificar. Tanto que existem pessoas, gente, que foram infelizes no amor a vida inteira. Pessoas que saíram e entraram de relacionamentos ruins a vida inteira e morreram frustrados em relacionamentos ruins, tá certo? E ele é progressivo e crônico e a gente tem que entender que pode ser sim um quadro muito severo, tá? Em relação ao quadro, a gente pode encontrá-lo de maneira mais leve, então quadros leves, quadros moderados e quadros intensos. Em quadros leves, e muitas vezes essa pessoa, se ela procura ajuda, se ela tem uma boa rede de apoio, né? Se é uma pessoa que tem uma boa capacidade de cognição, né? Que tem uma profissão estruturada, ela consegue sair e se reorganizar diante dessa dependência, embora muitas vezes precise de ajuda profissional. Em quadros moderados, gente, a dependência ela já está instalada e ela já afeta o comportamento e a vida da pessoa de maneira mais significativa. Para esses quadros, é necessário intervenções profissionais. É muito difícil, para não dizer quase impossível, a pessoa conseguir sair de um quadro moderado de dependência emocional sem ajuda profissional, de psicoterapia, que geralmente não é assim como outras formas de dependência, não é um trabalho rápido, né? É um processo, né, diante desse quadro, e muitas vezes tem necessidade também de um acompanhamento psiquiátrico com intervenções, né, ligadas à medicação. Quadros intensos de dependência, gente, que são quadros gravíssimos, tá? Por que eles são gravíssimos? Porque uma pessoa que ela está num quadro intenso de dependência, ela perde a sua capacidade de escolher, porque ela já não consegue escolher livremente, ela só escolhe para evitar a dor. Ela já está escravizada na relação e pelo parceiro. Então é como se ela perdesse a capacidade dela de cuidar de si mesma, né? De sair sozinha daquela situação. Então as pessoas, quando elas estão nesse estado, em quadros mais graves, elas se sujeitam a coisas absurdas, que a gente fica às vezes assim horrorizado de como alguém consegue se sujeitar a esse tipo de coisa. Em quadros intensos, geralmente, né, aliás, necessariamente, vai precisar de intervenções profissionais, então de uma psicoterapia, às vezes com 1, 2, até 3 vezes por semana, dependendo da intensidade do quadro, de necessariamente auxílio psiquiátrico, tá certo? A pessoa ela vai precisar de medicação para dar conta de sair desse quadro. E às vezes de outras intervenções a nível psicossocial também vão ser importantes. E ainda assim, algumas pessoas não conseguem sair desses quadros de dependência, mesmo com todo esse acompanhamento profissional. O que acontece também, né, de forma similar com a dependência química, né? Às vezes, mesmo com toda uma equipe multi, ainda assim o dependente ele não consegue passar pelo processo de reabilitação. A dependência emocional acontece da mesma forma.